No último episódio, ao ser encurralado e menosprezado pelo veterano Edmund Atalek, Baekhyun não recua e faz questão de provocá-lo diretamente para proteger sua amiga, a princesa Byeon, decidindo levar o veterano à ruína para salvar o futuro dela. Em seu quarto, Yoo-seul testou protótipos de equipamentos mágicos criados por Alicia. Depois do exame, Yoo-seul acaba caindo em um mal-entendido com a veterana Jian, que organiza uma área de treinamento especial para ele enfrentar os capangas de Edmund. Ao aprovar o duelo formal, o presidente do conselho estudantil descobre a tese genial entregue por Yoo-seul na prova, ficando impressionado com a inteligência do calouro que promete virar a Academia Stella de cabeça para baixo. A prova de Baekhyun foi colocado sobre a mesa do vice-diretor, que franziu a testa e perguntou: "O senhor tá pretendendo recomendar o aluno Baekhyun para o seminário de Aslan?" O professor respondeu com entusiasmo: "Sim, é algo verdadeiramente notável." No entanto, o tom do vice-diretor ficou sombrio, cortando a empolgação. "Isso vai ser um tanto difícil e inconveniente." O professor ficou mega confuso. O vice-diretor ajeitou a postura para explicar a recusa. Atualmente, Stella tem muitos outros candidatos além dele, especialmente entre os calouros deste ano. Numa academia, o número máximo de estudantes que podem comparecer ao seminário, excluindo aqueles com prestígio já estabelecido ou direitos da família real, é de apenas 2. E o senhor quer indicar justamente o Baekhyun para uma dessas vagas, um guerreiro mágico que nem sequer consegue usar magia? Isso é uma afronta a todos os magos. Se o senhor compreendeu a situação, sugiro que se retire imediatamente. Eu jamais permitirei que Baekhyun participe de Aslan. O professor deixou o gabinete do vice-diretor completamente exausto. Assim que a porta se fechou, a cara feia do vice-diretor se acentuou ainda mais. Sem pensar duas vezes, ele amassou a folha da prova com raiva sobre a mesa. Quem em sã consciência deixaria uma praga dessas ir para Aslan sem chance alguma, e reduziu o papel a cinzas instantaneamente. O tempo passou silenciosamente. A segunda rodada de exames acabou e a lista de classificação foi publicada. Baekhyun se misturou à multidão diante do grande painel de resultados. Apontando com o indicador e subindo os olhos pela lista com uma cara de paisagem, ele resmungou baixinho: "Vejamos aqui... achei." Começando a busca lá de baixo, Yoo-seul encontrou seu nome, 419º lugar no ranking geral. Caramba, fiquei em 419 para ter ficado nesse lugar mesmo tendo tirado a nota máxima na prova escrita. Isso que dá não ter magia numa escola de magia. Porém, seus olhos subitamente se fixaram no topo do painel. Falando nisso, quem ficou em primeiro lugar dessa vez? A lista no topo mostrava: primeiro lugar, classe S, Mayo Seong; segundo lugar, Flame; terceiro lugar, Eisel; quarto lugar, Wong Han; quinto lugar, Hong Byeon. As primeiras posições eram todas da classe S, sem surpresas, mas algo chamou a atenção de Yoo-seul. Wong Han, o segundo lugar do semestre passado, tinha caído para o quarto. Seria porque Eisel e Flame se dedicaram muito mais dessa vez? Nesse exato momento, sem que ele percebesse, a princesa Byeon surgiu ao seu lado, observando o painel em silêncio. "Você tá tentando ajustar o seu ranking de propósito? Acho que você já se destacou demais para fazer isso logo agora." Yoo-seul tomou um leve susto pela presença repentina da princesa. Ela continuou: "De qualquer forma, vendo que você conseguiu ficar entre os 600 primeiros, parece que você está planejando entrar no torneio da academia." Ao ouvir isso, Yoo-seul caiu na real. "Caramba, esqueci que tem um evento desse tipo também. O torneio da academia é onde os alunos selecionados competem contra os melhores
melhores estudantes de outras academias de magia prestigiadas. Depois de fazer seus cálculos mentais, ele se virou para Bieon. O que ele viu foi apenas uma princesa tímida, com o rosto completamente corado e ajeitando uma mecha de cabelo atrás da orelha, e o Seu pensou sozinho: ué, o que tem de errado com ela? Encurtando a distância até a princesa, e o Seu soltou com total confiança: o que foi? Tem alguma coisa que você quer me falar? Seu rosto ficou ainda mais vermelho e ela rapidamente se virou como se estivesse fazendo biquinho de emburrada. Seu punho fechado se apertou ainda mais forte. A princesa mandou a pergunta: por que você fez aquilo? E o Seu ficou totalmente sem entender nada. Preocupada, Bieon insistiu: por que você fez algo daquele tipo com o Edmund? Ele é influente e guarda rancor por qualquer coisa. Ele provavelmente vai ficar infernizando a sua vida até o dia da sua formatura. O tom de voz dela ficou sério, adicionando mais um ponto crítico: você, por acaso, tem confiança de que consegue aguentar isso até o fim? Ver a preocupação explícita da princesa pegou Yuseu de surpresa. Seu olhar acompanhava as mudanças de emoção no rosto dela sem pensar muito, e ele respondeu com a maior cara de pau e sem filtro: não, eu não acho que consigo lidar com isso. O coração da princesa pareceu dar um aperto instantâneo, se sentindo culpada. Mas por dentro, Yuseu pensava: em vez de ficar sendo importunado por pirralhos mais novos que eu, prefiro esmagar todos eles de uma vez e ser expulso. Voltando ao estado de espírito da princesa, o punho fechado dela tremia levemente e duas perguntas vieram em sequência rápida: então, por que você fez isso? O que é que você ganha em me proteger? Em vez de dar uma resposta imediata, Yuseu criou mais uma pausa em silêncio, mantendo os olhos cravados nela. Foi só quando ele desviou o olhar para outro canto que a resposta finalmente veio: bom, para mim, a nossa relação é muito mais importante do que isso. O mundo ao redor da princesa pareceu ficar cor-de-rosa com essa declaração. E, além disso, eu não tô fazendo isso por você de graça. Depois que tudo isso acabar, você vai ter que assinar um contrato comigo para comprar um item. Bieon ficou um pouco desconcertada e perguntou: mas você pode assinar um contrato com qualquer um, por que logo o reino de Adolebite? Os pensamentos internos de Yuseu oscilaram diante dessa dúvida implícita. Sinceramente, eu não posso simplesmente dizer que quero salvá-la e dar a ela um final feliz. Com os olhos olhando para longe, ele concluiu: bem, eu vou te contar algum dia. A curiosidade mexeu com o coração da princesa, mas ela percebeu que não conseguiria pressioná-lo mais sobre esse assunto e resolveu mudar de pauta. Está bem, mas mudando de assunto, você tem algum plano para a sessão de treinamento dos calouros? Desta vez, Yuseu respondeu sem hesitar: eu vou ter que dar um jeito nisso. Um conselho totalmente inesperado veio por parte da princesa: você não precisa se segurar. Com uma confiança repentina, Bieon disse: você pode lutar de igual para igual contra os veteranos usando suas habilidades. Vai sem medo, eu cuido das consequências depois. Yuseu suou frio. Valeu, mas pensou: ela tá sendo atenciosa, mas por que diabos ela acha que eu consigo vencer? Enquanto os dois conversavam, alguém estava parado em um canto escondido do corredor ouvindo cada palavra. Essa pessoa não era outra senão Arshuang, outra prodígio na magia de fogo. Já na área de treinamento, uma chama colossal rugiu ganhando vida nos campos de prática mágica. Arshuang estava lá treinando sob a supervisão da professora, que acompanhava tudo com um sorriso rasgado e cheio de elogios. Seu controle é excelente, embora falte um pouco de poder bruto, isso é compensado pela precisão. Essa técnica funcionará perfeitamente para missões furtivas ou contra inimigos sensíveis. O olhar dela então se voltou para o lado, fazendo uma comparação direta. Mas a sua magia ainda está deixando a desejar. Eu já disse inúmeras vezes que destruição pura não é tudo. É um absurdo que você tenha ficado em primeiro lugar em compatibilidade com o atributo fogo. Isso é um absurdo. Faça de novo. Arshuang estava tomada por inveja do ranking da princesa Bieon. Mesmo ao anoitecer, chamas mágicas continuaram se formando e queimando com intensidade. Os bonecos de treino à frente foram engolidos por um fogo ainda mais violento. A garota treinava
incansavelmente sua especialidade em magia de fogo. Mesmo assim, a insatisfação continuava estampada no seu rosto. Eu perdi de novo desta vez. Se o critério for esforço, eu não perdi pra ninguém. Então por que as coisas continuam assim? Ela deixou o cajado cair levemente. Encarando a destruição que tinha acabado de causar, ela ainda não conseguia entender por que nunca conseguia alcançar a vitória. De volta a Hazel, ela ouviu sem querer a conversa de alguns alunos que passavam por perto. É mesmo? É hoje, não é? O duelo de treinamento entre os calouros do primeiro ano e os veteranos do segundo. Vamos lá assistir? Hazel guardou uma dúvida silenciosa para si mesma. Será que isso tem a ver com Baek o Seul? Ela acabou perdendo a chance de conversar com ele mais cedo, já que a princesa Byeon o tinha levado embora primeiro. Um toque de tristeza marcou seu rosto, mas ela tentou espantar o pensamento. Mas isso não importa muito pra mim, eu ainda tenho que ir pra aula. Com isso, Hazel caminhou sozinha para outro canto. No entanto, sua mente estava cheia de hesitação e ela ficou parada lá por um bom tempo. E pronto, ela obviamente decidiu assistir ao duelo. De repente, outro imprevisto apareceu. Hazel olhou para a pessoa ao seu lado, que puxou o assunto na hora. Oh, você também veio? Era uma garota de cabelos castanhos e olhos verdes brilhantes da classe B, sorrindo alegremente. Existe um boato por aí que o Baek o Seul gosta de você. Sem hesitar, a garota se sentou bem ao lado de Hazel. Vocês dois não estão namorando em segredo, estão? É por isso que você veio aqui assistir, não é? Hazel, que já era tímida por natureza, ficou completamente vermelha com aquelas palavras. Ela até tentou se explicar, gaguejando e cheia de hesitação, dizendo que entre ela e o Baek o Seul não tinha nada rolando, mas nem conseguiu terminar a frase. Vendo aquilo, a garota deu um sorrisinho e começou a olhar para Hazel com outros olhos. Caramba, que surpresa! Mesmo carregando o peso de ser a filha do traidor, ela é bem mais fofinha do que eu imaginava. Ah, acabei me esquecendo das formalidades. Eu sou Hari, da classe B. Muito prazer. Hazel, ainda meio chocada e sem reação, só respondeu um tímido: ah, sim, muito prazer. De repente, um suspiro coletivo da plateia puxou a atenção de todo mundo para a arena. O show estava prestes a começar. Lá embaixo, no grande campo de combate, Baek o Seul apareceu parado que nem uma estátua, com uma mochila pendurada no ombro. Enquanto o falatório sobre ele aumentava na arquibancada, a cara do Yuseu era de puro desespero e confusão. Misericórdia, por que tem tanta gente reunida aqui? O veterano, que também estava no cemitério, gritou seu apoio. Ei, garoto, pega leve com seu oponente, hein? Ao ouvir esse elogio absurdo, Yuseu ficou totalmente perdido. Peraí, não sou eu que vou levar uma surra dos veteranos? Por que eu que teria que pegar leve? Enquanto isso, Dian acompanhava tudo de perto com uma calma bizarra, mas ela era a única assim, porque o resto dos alunos estava em êxtase puro com o duelo. Aquele folgado do Baek o Seul finalmente vai levar uma lição inesquecível. Se achava tanto, olha só pra ele agora. Quando um veterano te marca, é o seu fim, debochava outro. Só que, ao ouvir falarem mal do Yuseu, Byeon encarou até a alma dos garotos. Ela lançou um olhar tão congelante e ameaçador para os alunos fofoqueiros que parecia que ia matar um ali mesmo. A presença dela era tão intimidadora que os dois caras que estavam zombando se encolheram em um canto, morrendo de medo de dar mais um pio. Assim como todo mundo, Byeon estava super investida no combate de Yuseu e escolheu o melhor lugar da arquibancada para assistir. Mas, ao encarar a figura dele lá embaixo, ela cerrou os olhos levemente, tomada por um misto de ansiedade e expectativa. Ele mantinha sua postura calma e confiante de sempre, e não demorou muito para Yuseu encarar o seu oponente logo à frente. O cara deu um passo à frente e provocou. E aí, pirralho, tá pronto? Quem se revelou foi Caliban Kadalume, veterano do segundo ano da classe C. Analisando o oponente, Yuseu pensou: ele tá lá pelo ranking 300, mesmo eu sendo da classe S, em puro poder de combate, ele é bem mais forte do que eu. É melhor eu evitar um confronto direto ao máximo. Com a maior cara de pau, Yuseu respondeu de boa:
É, acho que eu tô pronto sim. Ao ouvir a confirmação, Caliban deu um sorriso macabro e determinado. Vai ser arrogante até o fim, né, moleque? Com a tensão no limite, o professor deu um passo à frente. Como ambos estão aqui, explicarei as regras. O duelo durará no mínimo 15 minutos e só acaba quando um desmaiar. Se houver risco de vida, a magia de controle espacial encerrará o combate automaticamente. Além disso, após os 15 minutos, qualquer um dos dois lados pode optar pela rendição para finalizar a partida, que o duelo comece. Assim que o sinal soou, o cenário mudou para uma floresta densa e repleta de árvores verdes, enquanto um cronômetro marcava o início da contagem regressiva. Caliban continuava esbanjando confiança enquanto puxava sua varinha mágica. Do outro lado, Yusei adotou uma postura séria, empunhando sua espada leve para aliviar a tensão. Na arquibancada, Hari olhou para Eizou e perguntou curiosa: "Quem você acha que ganha?" Eizou respondeu: "Bom, o veterano tem claramente mais vantagem." Hari concordou. O veterano Caliban é herdeiro do elemento terra. Magia de terra tem uma capacidade defensiva absurda e o poder de ataque do Baekhyuseu não é tão esmagador assim. Sem contar que a magia de terra é excelente para controlar o terreno e manipular o campo de batalha, tornando os ataques super versáteis. A espada do Baekhyuseu dificilmente vai conseguir perfurar a defesa de um mago de terra do terceiro rank. Eizou sentiu um aperto no peito e pensou com amargura: Hari está certa, não tem como o Baekhyuseu vencer essa luta. Pelo menos não por meios normais, então eu tenho fé nele. O rosto de Caliban ficou ainda mais intimidador. Hoje eu vou te ensinar o verdadeiro significado do medo, domínio de terra. O chão se rachou inteiro e leves raízes de madeira se espalharam para proteger o Caliban. Mas Yusei rapidamente começou a usar o flash para longe do veterano. A primeira escolha dele foi clara: manter a maior distância possível. Caliban ficou mega confuso com a atitude do prota. Assim que conseguiu abrir um espaço seguro, Yusei percebeu a situação e um sorriso de canto começou a surgir no seu rosto. "Quero ver me pegar, otário." Deixado para trás, Caliban mal conseguia acreditar na velocidade do Yusei. Na arquibancada, Hari expressou a mesma reação. Uau, ele simplesmente saiu correndo logo de cara na maior cara de pau. Eizou concordou. Eu não esperava por essa. Mas Eizou pensava, mas na situação dele, essa pode ser a melhor jogada. De volta ao campo, Caliban corria atrás dele, tomado pela fúria e gritando desesperadamente: "Ô, seu desgraçado, volta aqui, você acha que é o quê, o Papaléguas?" Quando a frustração do veterano chegou ao limite, ele decidiu apelar. Caliban conjurou 3 círculos mágicos esverdeados. Ataques de rocha dispararam em alta velocidade, pegando Yusei de surpresa ao mudar a dinâmica da fuga. O impacto atingiu a área à frente, erguendo uma nuvem densa de poeira e fumaça por toda a parte. Na plateia, Eizou sentiu um aperto no peito e tanto a princesa Bieon quanto os 2 veteranos pararam quase sem respirar, esperando ansiosamente para ver o que aconteceu. Parado perto de um arbusto, Caliban deu um sorriso convencido. Boa, essa pegou em cheio. Mas, bem no auge da sua confiança, a realidade deu um tapa na cara dele. O quê? Que é isso? Um boneco de macaco? O que diabos isso tá fazendo aqui? Mas, antes que pudesse raciocinar, as garras do boneco começaram a fechar e uma pressão extremamente perigosa fez Caliban perceber tarde demais. E uma explosão de luz estourou na cara dele, forçando-o a erguer os braços para se proteger no último milissegundo.